O X, antigo Twitter, segue bloqueado aqui no Brasil. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio de contas da empresa Starlink Holding no Brasil para garantir o pagamento de multas aplicadas pela Justiça brasileira contra a rede social, que está sem representante oficial aqui no país. E para entender melhor o que esse impasse pode gerar para o consumidor brasileiro, a gente vai conversar agora com o doutor Luiz Felipe Ferreira de Oliveira, ele que é advogado e professor de Direito Internacional e Constitucional. Professor, boa tarde para você. Obrigada pela sua participação aqui no Fast News. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Liberdade de expressão, censura, soberania da justiça brasileira, tudo isso ficou muito em pauta desde sexta-feira, né? Mas existe um fato aí que é o consumidor que, no meio dessa disputa, tem sido muito prejudicado por tudo que está acontecendo. Perfeitamente, Patrícia. Um dos pontos que mais atinge as pessoas foi o possível exagero. Impossível não, foi o exagero do efeito pragmático da decisão, o que viola, inclusive, a nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro, que ela determina que toda decisão judicial, ela tem que sempre considerar os efeitos práticos dela. Então, se você pensar que, por causa de 8, se não me engano, 7 contas ou situações que o inquérito que o ministro Alexandre de Moraes coordena violaram regras, você está prejudicando milhões de pessoas aqui em todo o território brasileiro, sem falar nas pessoas que têm negócios com o Twitter, que pagam patrocínios, que têm atividade de impulsionamento. Eu não estou falando de só grandes empresas, mas às vezes aquela pequena empresa, aquela média empresa que de repente fez uma ação no Twitter, no atual X, e que agora ela se vê um pouco perdida. Ela vai ter que cobrar de quem? Do próprio governo, que a gente chama de factos príncipes, né? Quando a autoridade pública ela prejudica o negócio do terceiro que não está envolvido na relação. Então esses são os grandes questionamentos desse exagero da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou na figura do ministro Alexandre de Moraes. Explica melhor para a gente como é que o consumidor que se sentir prejudicado aí por esse bloqueio, né, inclusive em relação à economia, a própria sobrevivência do negócio, o investimento que ele fez ali, por exemplo, se ele pegou um patrocínio, como é que ele faz, assim, nesse contexto todo, quais são as alternativas dele? No primeiro momento é uma questão contratual, você vai buscar diretamente o próprio Twitter, o próprio X, que quando você faz o acordo, né, de patrocínio, o acordo de impulsionamento comercial, ele tem cláusulas que prevêem, né, a força maior, o caso fortuito, e essa questão de fatos príncipes, no caso de uma decisão judicial, ou até se mudasse a lei no meio do caminho, ele tem uma previsão de ter o dinheiro devolvido pela própria plataforma. Em alguns casos, se a gente for mais antigo, a gente lembrar aquele caso da lei Cidade Limpa, aqui da cidade de São Paulo, as pessoas também tiveram seus painéis, tiveram bloqueados por causa da lei, buscaram a justiça para não pagar multas, para ter o dinheiro de volta do que eles tinham pago ali nos outdoors, né? Então a gente pode falar que hoje esse novo outdoor, que é a plataforma social, que é a mídia social, ela também tem esses contratos e tem essas previsões de devolução de dinheiro. E eu acredito que pela prática normal do X e até pelas atitudes que o próprio Elon Musk está tomando, ele está assumindo esses custos, né, esses gastos. Então, possivelmente, eu acredito que as pessoas que tiveram esses contratos realizados com o Twitter, elas vão conseguir reaver o seu dinheiro de volta na própria plataforma. E como é que fica a imagem do Brasil para os investidores internacionais, se tratando aí de uma empresa que não é brasileira, né, uma empresa americana? Como é que fica essa imagem? Você acha que isso pode trazer alguma insegurança aos investidores lá fora para investirem aqui no Brasil? Olha, Patrícia, tem um problema, sim. A gente fala que essa decisão do ministro de Moraes, ela violou o direito internacional de uma maneira bem agressiva, porque ela teve diversas repercussões, né? Primeiro, toda vez que você vai precisar citar alguém que já não tem representação no Brasil, você tem que fazer ela por carta rogatória, ativar a cooperação jurídica internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, que nunca se recusou a cumprir um pedido judicial brasileiro, salvo quando viola a ordem pública deles, ele cumpre a intimação, a citação, bloqueios, eles não têm uma negativa para isso. Eu acredito que a medida extrema que o Moraes tomou, até de fazer uma intimação, uma citação por
Twitter, pela própria plataforma, viola justamente essa cooperação, esse respeito ao sistema americano, né? Eu acredito que o gabinete, o próprio ministro, eles acabaram tomando essa providência, por exemplo, para evitar que não fosse cumprido, porque a primeira emenda americana, ela defende uma liberdade de expressão mais plena do que no Brasil, né? Eles têm um entendimento diferente do nosso. E aí, possivelmente, ele acreditou que a intimação não seria cumprida. Indo no ponto do investidor que você pergunta, principalmente o caso do Starlink, o Starlink é uma empresa que está no Brasil, que tem uma atividade de telecomunicações, que a sócia não é nos Estados Unidos, a sócia está na Holanda, que é a Starlink Holding, e ele teve suas contas bloqueadas. Então, logicamente, decisões nesse porte, sem respeitar o devido processo legal, sabe, desconsiderar a pessoa jurídica, para ir atrás dos sócios, para buscar se realmente sendo do mesmo grupo econômico, o que a lei permite em certos casos de pessoas que escondem patrimônio, que também não é o caso aqui. Então, nesses pontos, o judiciário brasileiro ele se mostra nesse nível de alta corte, né, desrespeitando princípios que o juiz da primeira instância está tendo que cumprir. Se ele não cumpre, ele é reparado pelas cortes do Tribunal de Justiça, depois do Superior Tribunal de Justiça e até chegar no Supremo Tribunal Federal. Então, logicamente que quando existe esse ambiente instável, o investidor ele toma certas cautelas, ele acaba afastando, podendo investir em outros países que não o Brasil. Participa aqui da nossa conversa também, professor, o nosso comentarista, o Gustavo Segre, que tem uma pergunta para você. Tenho muitas, Luiz Felipe, muitas, mas vamos ir pela primeira. Você mencionou muito claramente Starlink. Quando tem um bloqueio, eventualmente, de uma conta corrente ou dos ativos de uma empresa, não deveria ser respeitada a eventual participação, por exemplo, do Twitter, do GIS, ou dos sócios do GIS nessa outra empresa? Porque seria como se nós três, Patrícia, Luiz Felipe e Gustavo Segre, tem uma empresa. Aí a Patrícia tem 10% dessa empresa. E um juiz bloqueia 100% da nossa receita. Não tem alguma coisa errada nessa determinação em função dos percentuais e, eventualmente, da participação não corroborada ainda? Você mesmo mencionou que a sociedade é holandesa. Então, por que tem essa conta bloqueada quando não tem nenhuma participação direta ou, eventualmente, não tem, até agora, comprovação de participação direta dos sócios do GIS na Starlink? Bom dia, Segredo. Também um prazer falar com você. E você foi no ponto central. Existe um processo legal, um devido processo, para você desconstituir a personalidade jurídica de uma empresa e ir atrás dos sócios. Então, eu, na sexta-feira, por causa da repercussão, fui verificar quem eram os sócios da Starlink, a Starlink Holding aqui no Brasil. Eu cheguei numa empresa holandesa, que ela é a sócia majoritária com 90%, 99%. Ou seja, nem o Elon Musk, nem o X, nem outras empresas ainda conectadas aos Estados Unidos fazem parte da Starlink Brasil. Então, não tem justificativa legal para você bloquear contas, bloquear patrimônio dessa empresa aqui no Brasil por causa das atitudes do X. É o que eu falei, o ministro Alexandre de Moraes, ele queimou etapas, ele devia ter mandado primeiro a cooperação para os Estados Unidos, os Estados Unidos ia fazer as devidas intimações e citações do X nos Estados Unidos, e aí ia ter um processo legal lá também, ia ser analisado, o Brasil ia ter que se manifestar no sentido de resolver essa situação. Então você bloquear não só o X, o Starlink, mas outras atividades, outras empresas que de repente tenham aí um contato do Elon Musk aqui no Brasil, vai ser ilegal. Ele acaba não cumprindo os passos de você desconsiderar aquela personalidade jurídica e, como você falou, de repente a participação seja 10%, seja 50%, seja 90%, mas eu tenho que comprovar esse grupo econômico existente, né? Eu tenho que comprovar que também a primeira empresa ela não tem valores, não tem conta bancária, não tem investimentos para poder cobrir a dívida dela. Que se a dívida a gente vai dizer se é válida ou não, que é um outro passo também, um outro problema, só essa questão do bloqueio de uma empresa que não tem relacionamento nenhum com o X aqui no Brasil e nem no exterior, que nem eu levantei na sexta-feira, é totalmente injusto, né?
E diante dessa injustiça, segundo você, a Starlink já recorreu, né? O Cristiano Zanin, o ministro, ele não aceitou, deferiu quando eles recorreram. O que ela pode fazer, então, a partir de agora? Isso pode acabar prejudicando a operação da empresa aqui no nosso país? Patrícia, pode sim, né? Se você tem um dinheiro bloqueado, que você tem nas empresas hoje uma necessidade de giro, uma necessidade de pagar fornecedores, você vai prejudicar a operação se você mantém bloqueios para pagar um valor que nem seu é. Então, eu ainda não vi a decisão do ministro Zanin, eu soube que a Starlink recorreu sim, mas tem que ver qual foi o fundamento, porque não tem uma comprovação de mesmo grupo econômico. A gente tem só que na mídia diz que é o dono, mas a gente sabe também que a mídia também fala, às vezes, coisas que são repassadas, que às vezes tem essa estrutura societária que também não bate. É o que eu falei, a Starlink, a principal acionista dela está na Holanda, ou seja, nem nos Estados Unidos ela está. Então, todos esses problemas podem repercutir negativamente para a cooperação brasileira, porque essas empresas nas suas sedes podem sim questionar por que o governo holandês, estadunidense ou de outro país lá daqui a pouco, por que está descumprindo a questões de cooperação, porque quem são os competentes para bloquear valores dessas empresas que estão no exterior são as justiças locais, a justiça americana, a justiça holandesa, a justiça de onde necessitar aí fazer a devida bloqueio, apuração e processo legal, né? Bom, eu conversei agora com o Dr. Luiz Felipe Ferreira de Oliveira, advogado e professor de Direito Internacional e Constitucional. Obrigada aqui pelos seus esclarecimentos ao Fast News e uma boa tarde para você, um bom domingo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite.